Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia, integrado ao ensino médio. Voltamos para mais uma aula de bioquímica e na aula de hoje nós estaremos falando sobre lipídios, obtenção, biossíntese e degradação. Como vocês podem fazer memória e também podem revisar as aulas anteriores, nós já discutimos sobre a estrutura dos lipídios, falamos um pouco sobre a sua absorção, no organismo humano, e a partir dessa aula nós vamos estar falando mais propriamente sobre a sua degradação, ok? Então nós já vimos em aulas anteriores que os lipídios eles são uma classe de compostos bastante variada, Ela é caracterizada por serem insolúveis em água e solúveis em solvente orgânico, como o álcool, clorofórmio, o éter. Vimos que existem, com base na característica física, existem dois tipos de lipídios, as gorduras que são sólidas e os óleos que são líquidos. E vimos também essa informação, que os lipídios eles têm até 2 vezes 25 mais energia do que os carboidratos. Então os lipídios são mais energéticos, motivo esse que nós armazenamos mais lipídio do que carboidratos. Fora que a compactação, por serem hidrofóbicos, é maior, já que eles não retêm água, então o peso seco é menor. Bom, a estrutura base dos lipídios são os ácidos graxos. Eles apresentam a cabeça, que é um grupo carboxila, uma cauda hidrocarbonada e um grupamento metila. E essa é a estrutura comum para todos os ácidos graxos, certo? E existem 2 tipos de ácidos graxos, os saturados e os insaturados. Os saturados são aqueles que não apresentam ligação dupla entre os carbonos, Então veja que um exemplo de ácido graxo saturado é o ácido esteárico, olha que entre os carbonos não apresenta a dupla ligação. Já os insaturados são aqueles que justamente apresentam dupla ligações. Por exemplo, o oleico ele é monoinsaturado, porque tem uma dupla ligação aqui entre carbonos. Já o linoleico e o alfa-linoleico, olha, eles podem ser chamados de poliinsaturados. Por quê? Porque apresentam mais do que uma insaturação, apresenta mais que uma ligação entre os carbonos, ok? Olha só, o alfa-linoleico tem até 3 insaturações. Bom, nós vimos também que a principal forma de armazenamento dos ácidos graxos é na forma de triglicerídeo. Então ele é resultado da esterificação de 3 ácidos graxos, a união de 3 ácidos graxos com uma molécula de carboidrato chamada glicerol. Então assim você forma o triglicerídeos, ok? Eles estão lá nos tecidos adipócitos, de todos os animais. Na nossa alimentação vai estar na banha, por exemplo, Os triglicerídeos eles servem como armazenamento de energia, isolamento térmico, ok? Então são 2 funções dos triglicerídeos em todos os animais. Bom, então como nós fazemos para absorver os lipídios na alimentação? Então, numa dieta rica de lipídio, por exemplo, quando você se alimenta de uma carne que possui um teor alto de triglicerídeo, de gordura, então, ao mastigar e engolir esse alimento, vai chegar lá no intestino, passando pelo estômago também e antes disso pelo esôfago, e ao chegar no intestino, essa gordura será emulsificada pelos sais biliares formados pela vesícula biliar. O que é a vesícula biliar, professor? É um órgão anexo ao fígado que tem uma função que é produzir os sais biliares. Justamente para injetar, olha só, está injetando esses sais biliares na primeira parte do intestino, que nós chamamos de intestino delgado, ok?
E esses sais biliares são que emulsificam gordura. Professor, o que é emulsificar a gordura? Quando você tem uma panela bem suja de óleo e você vai lavar essa panela, o que você coloca nela? Você coloca detergente, não é? E o detergente ele vai fazer o quê? Ele vai desagregar aquela gordura formando bolhas micelares, né? Micelas, que vão desagregar a gordura e assim você passando a água, agora aquela solução está parcialmente possível de interagir com a água e dessa forma você consegue lavar a sua panela. Então, emulsificar a gordura é basicamente isso. O que a vesícula biliar produz é um detergente, não é? Uma solução capaz de emulsificar, formar micelas dessa gordura, desagregando-a. E aí vem a ação das enzimas, chamadas lipases, o nome já diz, né? Ases vem de quebra, lip vem de lipídio, então enzimas que quebram lipídio. E elas vão degradar os triacilglicerol, os triglicerídeos, liberando os ácidos graxos. E aí os ácidos graxos eles são absorvidos pela mucosa do intestino e eles são juntados à poliproteína 3, logo depois de serem convertidos em triglicerídeos, então eles são convertidos em triglicerídeos, juntada à poliproteína 2, e assim formam uma estrutura proteica e lipídica chamada quilomicron, que é o veículo do triglicerídeo dentro da corrente sanguínea. Então, de novo, as lipases quebraram os triglicerídeos, liberando os ácidos graxos. Os ácidos graxos são absorvidos pelo intestino e lá nas células intestinais eles são convertidos de novo em triglicerídeos e juntados com a poliproteína C2, formando uma estrutura grande que nós chamamos de quilomicron. E esse quilomicron é como ele pode ser transportado dentro dos vasos sanguíneos. Ora, precisa ser transportado porque os lipídios não podem cair diretamente, principalmente os triglicerídeos, né? Seria difícil cair diretamente no vaso sanguíneo, considerando que o vaso sanguíneo ele tem, obviamente, o maior teor do sangue é água, né? Então, já que é um lipídio, precisa ser transportado se ele estiver num ambiente aquoso, porque os lipídios são hidrofóbicos, certo? Então, isso é muito lógico, a necessidade do quilomicro. Então, o quilomicro ele vai migrar então, do intestino para os microvasos, ok? E aí, se movendo através dos vasos linfáticos e também da corrente sanguínea, chegando então aos tecidos. Então, existe um tecido no nosso organismo, como de todos os animais, chamado tecido adiposo, que é aquela gordurinha, não é? Que fica logo abaixo do tecido da pele. Você pode com certeza estar vendo aí uma gordurinha no seu braço, que é o tecido adiposo, que está abaixo da pele. Então, quando o quilomicro chega ali, ele libera esses triglicerídeos, ok? Só que, para que possa ser liberado, há uma quebra desses triglicerídeos, novamente em ácidos graxos, e aí ele libera esses ácidos graxos para o tecido. E aí o tecido adiposo ele pode metabolizar o ácido graxo para a produção de energia, ou juntar de novo os ácidos graxos na forma de triglicerídeo e guardar no tecido adiposo. E também, obviamente, que a partir do tecido adiposo e a partir de uma parte, de um valor que fica lá no fígado, todos os outros tecidos também estão recebendo triglicerídeos, né? No caso, na forma de triglicerídeos e transformando em ácidos graxos para a produção de energia. Mas eu falo do tecido adiposo porque ele é um tecido especializado em receber esse material e armazená-lo na forma de triglicerídeo para depois quebrá-lo em ácidos graxos e liberar para os demais tecidos, ok? Pronto, então a nossa primeira pergunta é como ocorre a absorção dos lipídios da alimentação. Então você vai explicar passo a passo como ocorre desde a absorção, como ele é guiado dentro da corrente sanguínea até o tecido adiposo, como ele é armazenado lá e quando as células requerem lipídios, como o tecido adiposo faz para liberar esses lipídios, ok? Você pode pesquisar aqui na sua apostila
e também nessa aula e outros conteúdos adicionais que você pesquisar. Então, toda vez que há necessidade de ácidos graxos, lá nos tecidos adiposo, né, ocorre a quebra dos triglicerídeos. Mais uma vez, aquele grupo de enzimas chamado lipases vai quebrar o triglicerídeo, liberando 3 ácidos graxos e 1 glicerol, ok? Então, é assim que ocorre. Primeira coisa, quebra dos triglicerídeos em 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Quem faz isso? As lipases, ok? Os ácidos graxos e os gliceróis são liberados na corrente sanguínea e são absorvidos por outras células, como os hepatócitos, principalmente, ok? Então, agora nós temos duas moléculas a partir do triglicerídeo, o glicerol e os ácidos graxos, ok? O glicerol, ele é um carboidrato, então ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato e posteriormente ser processado na glicólise ou na gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de fontes não glicídicas, né? Já os ácidos graxos, eles vão ser oxidados em um processo chamado beta-oxidação e produzirão acetil-CoA, que entrarão no ciclo de Krebs e produzirão lá NAD, FAD e ATP. E também esse acetil-CoA poderá ser transformado em corpos cetônicos. Fiquem tranquilos, eu só estou dando uma visão geral da aula de hoje. Você vai entender bem direitinho a partir do momento que a gente for desenvolvendo essa aula, ok? Então, glicerol entra no ciclo da glicólise ou da gliconeogênese e os ácidos graxos no ciclo da beta-oxidação, que tem uma ligação com o ciclo de Krebs, ok? Então, como que ocorre o metabolismo do glicerol? Então, os adipócitos quebraram os triglicerídeos, liberando os ácidos graxos e o glicerol. Esses ácidos graxos e glicerol chegou nas células. Lá na célula, como pode ocorrer o metabolismo do glicerol? Então, o glicerol ele vai precisar ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. Quem vai fazer isso é essas enzimas aqui, olha. Então, o glicerol, que é um carboidrato, uma triose, um carboidrato de 3 carbonos, ele entra na célula, a glicerol-quinase vai adicionar um fosfato no carbono 3 do glicerol, formando o glicerol 3-fosfato. Depois, a glicerol 3-fosfato desidrogenase, olha, vai reduzir uma NAD, formando NADH, isso é muito bom, olha, está produzindo NADH. E assim, o glicerol 3-fosfato se transforma agora de hidroxicetona fosfato. Veja, de hidroxicetona fosfato não pode continuar no ciclo da glicólise, então precisa ser transformado em gliceraldeído. Quem faz isso? A triose fosfato isomerase. Vai transformar de hidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, uma isomeria aí. E agora o gliceraldeído 3-fosfato, gente, é aquela molécula que continua o ciclo da glicólise, ok? Para a produção de energia. Então, a nossa segunda pergunta é: qual o destino do glicerol no metabolismo dos triglicerídeos? Então, para onde vai aquele glicerol, ok? E o que acontece com ele, certo? Como que ocorre a quebra do glicerol? Foi algo que eu acabei de falar, tá bom? Bom, agora nós ficamos então com os ácidos graxos, tá bom? Pessoal, olha, aqui é a molécula do ácido graxo. Não estranhe, nós só estamos vendo a cabeça aqui, olha só, do ácido graxo. Aquele corpo que são os hidrocarbonetos, né? Está aqui. Para que o autor, para não desenhar aquele corpo extenso dos ácidos graxos, colocou um Rzinho de radical, tá bom? Então a molécula não é desse tamanho. Aqui é só a cabeça, o corpo dela está aqui, ok? Entenda que está aqui. Mas para que não houvesse uma molécula tão grande aqui na imagem, você tem um R que significa radical, tá bom? Então,
a primeira coisa necessária que ocorra com os ácidos graxos para eles serem metabolizados é justamente eles serem ativados para essa metabolização, certo? Para essa quebra, ok? Então, como que eles são ativados? A partir de uma cascata de enzima, certo? Chamada acil-CoA sintase, que vai fazer a junção da acetil-CoA, lembra da acetil-CoA, com o ácido graxo, formando assim no final do processo um acil-CoA, ok? Então, mais uma vez, nós temos o ácido graxo, ok? E ele precisa se ligar com a coenzima A, certo? Para que possa ser ativado, para que ele possa ser metabolizado. Quem faz isso é uma enzima chamada acil-CoA sintetase, certo? Então ela faz em duas fases. Na primeira fase, esse ácido graxo, ele recebe aqui um fosfato, certo? A partir de uma molécula de ATP, então há uma perda de energia, porque um fosfato orgânico é adicionado à molécula do ácido graxo. Agora ele é chamado de acil-adenilato. E logo em seguida, a mesma enzima vai adicionar a coenzima A, certo? Liberando o fosfato orgânico, AMP, aqui para a célula, ok? Então agora, ó, no final do processo, eu tenho o acil-CoA, que é o ácido graxo ligado à coenzima A, tá bom? Então, esse acil-CoA, ele precisa sair do citosol e entrar dentro da mitocôndria, porque a beta-oxidação, como também o ciclo de Krebs, ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, ok? Então, para que esse acil-CoA, que é o ácido graxo ligado à coenzima A, possa entrar dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, existe um carregador, um transportador, chamado carnitina, certo? Então, a carnitina ela vai se ligar temporariamente à molécula, ó, como nós estamos vendo aqui, ó, certo? Temporariamente ela se liga à molécula e aí ela carrega a molécula para dentro da mitocôndria. Aqui tem as duas membranas mitocondriais, o espaço entre as membranas, olha. Então, lá na membrana tem uma proteína que permite a carnitina entrar. E a carnitina está levando o ácido graxo, certo? O acil-CoA, certo? Então, a proteína transportadora da carnitina é a carnitina aciltransferase, vai jogar aqui para dentro. E aqui, olha só, tem mais um transportador de carnitina que vai fazer com que ele passe do espaço entre as membranas para o espaço interior das mitocôndrias, chamado matriz mitocondrial, ok? E aí, nós temos aqui a carnitina aciltransferase 2, que vai fazer com que a carnitina se desligue do ácido graxo, no caso, certo? E ela volta aqui, olha só, para pegar mais ácido graxo. O que é importante nós vermos aqui é que, olha, fora da célula, quando a carnitina se liga no ácido graxo, a acetil-CoA sai fora. Então, ela carrega só o ácido graxo, né? O ácido graxo. E aí, quando ela chega aqui dentro da matriz mitocondrial e ela vai liberar sua carga, olha, quem entra no lugar dela mais uma vez para se ligar ao ácido graxo? A coenzima A, ok? Então, o acil-CoA ele perde a coenzima A quando se liga na carnitina, a carnitina leva ele para dentro da mitocôndria, quando chega lá ela libera ele e ele ganha uma coenzima A no lugar, certo? Então a carnitina volta, pega mais um ácido graxo, certo? Carrega para dentro da mitocôndria, volta e ela fica fazendo esse ciclo, tá bom? E aí uma coisa interessante, que a carnitina ela é utilizada muito por pessoas que estão na academia, por exemplo, e querem ganhar massa, tônus muscular. Por quê?
lá você tem um suplemento alimentar chamado L-carnitina, né, que deve ser prescrito por um nutricionista, né, e a receita aviada por um farmacêutico, né? Não pode ser qualquer pessoa lá na academia que vai te oferecer carnitina e você vai comprar porque é muito perigoso, certo? Mas quando uma pessoa passa por um nutricionista e manifesta o desejo de ganhar massa seca, massa muscular, o nutricionista recomenda então o profissional da educação física e, além disso, suplementa a alimentação dessa pessoa com carnitina. Então, essa pessoa vai tomar L-carnitina, essa L-carnitina vai potencializar esse transporte dos ácidos graxos para dentro das mitocôndrias, aumentando, portanto, o metabolismo dos ácidos graxos, consequentemente, vai reduzir os ácidos graxos, aquele cidadão vai perder peso e vai ter muita energia para produzir mais massa muscular, ok? Então, é algo muito interessante que nós podemos observar aí na rotina de quem quer emagrecer e ganhar massa muscular com qualidade, né? Lembrando sempre que tudo isso deve ser passado por um nutricionista, por um profissional da educação física e o farmacêutico também, tá certo? Então a pergunta 3 é: qual o papel da carnitina no metabolismo dos ácidos graxos? É possível ocorrer o metabolismo se não houver a carnitina? E o que ela faz? Então é basicamente explicar o que eu falei agora há pouco. Bom, agora nós chegamos propriamente no ciclo da beta-oxidação, ou ciclo de Leiden, né? Bom, a beta-oxidação ela ocorre na matriz mitocondrial. O nome do ciclo tem a ver com a descoberta, com o seu descobridor, e ela ocorre de forma com que o ácido graxo ele seja oxidado, isto é, quebrado em moléculas de acetil-CoA, certo? Então ele vai ser quebrado em moléculas de acetil-CoA. E aí essas moléculas de acetil-CoA, elas são as moléculas que entram, as principais moléculas de acetil-CoA que entram no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ok? E aí o ciclo de Krebs vai fornecer NAD/FAD, como também o de beta-oxidação fornece NAD/FAD, que vai lá para a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Então veja como é interessante que os 3 ciclos estão ligados. O ciclo da beta-oxidação ou o ciclo de Leiden ligado ao ciclo de Krebs por conta da acetilcoenzima A, que é produzida aqui e usada no ciclo de Krebs, e os dois estão ligados à cadeia respiratória por conta da NAD e FAD. Isso é muito importante, tá bom? Então, a primeira reação do metabolismo dos ácidos graxos é uma reação na qual a enzima, a acilcoenzima A desidrogenase, ela utiliza FAD, né? Aquela coenzima, né? Favina adenosina dinucleotídeo, para remover um hidrogênio, convertendo a acil-CoA em trans-delta-2-enoil-CoA. Fica calmo. Então, vamos lá que você vai entender. Então, aqui nós temos o ácido graxo, ok? Aqui é o radical, é o corpo dele, e aqui nós temos a coenzima A, que está bem na cabeça dele. Então, o que a enzima faz? Olha só. Ela vai remover hidrogênio da coenzima A, que está bem na cabeça do ácido graxo aqui, ó. Então, tirou o hidrogênio, olha, tinha aqui e tinha aqui, olha, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Ela rouba esses hidrogênios e passa para a NAD. E agora a NAD ela está reduzida, olha, está na forma de NADH2, que é muito boa lá para o ciclo da fosforilação oxidativa, tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Quem fez isso? A enzima, que tem esse nome maravilhoso, acil-CoA desidrogenase, certo? E agora, o nosso acil-CoA, ele já não pode ser mais chamado assim. Ele é chamado de trans-delta-2-enoil-CoA, tá bom? Então, ele recebe esse novo nome, tá certo? Professor, aquele hidrogênio que estava aqui, estava estabilizando os 2 carbonos. E agora? Agora os 2 carbonos estão sendo estabilizados por uma dupla ligação.
tá certo? Então esse carbono faz 4 ligações, olha. 1, 2, 3, 4, porque é dupla ligação. E esse também, ó. 1, 2, 3, 4, porque são duplas ligações, ok? Para onde foi o hidrogênio? Para NAD. E NAD se transforma assim em NADH2. Essa foi a primeira reação. Na segunda reação, o transenyl-CoA ele sofre uma hidratação pela enzima chamada enyl-CoA hidratase, formando assim o L-beta-hidroxiacil-CoA. Então, olha, eu tenho aqui o transenyl-CoA e agora ele recebe água. Ele é hidratado pela enzima chamada enyl-CoA hidratase. Aqui a gente não ganha nada, só a modificação da molécula, que deixa de ser transenyl-CoA para ser hidroxiacil-CoA, tá bom? Hidratação é a segunda reação. Terceira reação, a enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase utiliza o NAD para oxidar o L-beta-hidroxiacil-CoA a beta-cetoacil-CoA. Então, lembra lá do hidroxiacil-CoA, produto da segunda reação? Agora, ele vai ser novamente oxidado, quer dizer, ele vai perder hidrogênio novamente. Quem vai fazer isso é a hidroxiacil-CoA desidrogenase, vai remover hidrogênio da molécula do CoA, certo? E olha só para onde vai esse hidrogênio, vai para NAD, reduzindo NAD para NADH2, tá bom? Muito bem. E agora a molécula não é mais hidroxiacil-CoA, é chamada de beta-cetoacil-CoA, tá bom? Então, nós já ganhamos 2 moléculas de NAD, certo? Na primeira e na terceira reação. E agora, na quarta reação, a enzima acil-CoA acetiltransferase, ela também é chamada de tiolase, ela catalisa a quebra do beta-cetoacil-CoA e formando assim acetil-CoA e uma molécula de acil-CoA com 2 carbonos a menos. Então, vamos lá, de novo. Aqui nós temos o beta-cetoacil-CoA, que veio da terceira reação. Lembrando que esse R aqui é a cauda, certo? Do nosso ácido graxo, ele é enorme para cá, tá bom? E aqui está a cabeça. Então, o que essa enzima faz? Ela vai quebrar bem aqui, olha, logo na cabeça do nosso ácido graxo. Ó, conta 2 carbonos, o primeiro e o segundo, e quebra, certo? E ela vai liberar e ela vai, a partir dessa quebra, formar uma molécula de acetil-CoA, certo? Então, veja, aqui nós temos a beta-acetil-CoA. Quando quebra aqui, olha só, bem na cabeça do nosso ácido graxo, liberando os 2 carbonos que compõem a cabeça e a coenzima A, logo nós temos aqui então a acetil-CoA formada. E o restante aqui é o corpo do ácido graxo, que é enorme, né? 18 carbonos. Então agora ele tem uma nova cabeça aqui, ó, tá bom? Então ele quebra aqui, liberando acetil-CoA, já liga uma outra coenzima A na cabeça do ácido graxo, do que sobrou, do acil-CoA que sobrou, tá bom? E assim termina a quarta reação. Bom, terminando então a quarta reação, ocorre novamente o ciclo, ok? Então, olha, terminou a quarta reação, eu tenho a acetil-CoA sendo formada e eu tenho ainda o ácido graxo, porque ele é muito grande, o acil-CoA. E aí ocorre de novo as 4 reações para quebrar de novo o ácido graxo, liberando acetil-CoA. E aí eu repete as 4 reações para quebrar de novo o ácido graxo, liberando acetil-CoA, ok? Então é muito importante você entender que ocorre em ciclo, quebrando a molécula, da cabeça à cauda, tá bom? Então é importante você entender, da cabeça aqui, né, no caso, até a cauda. A cada 2 carbonos ocorre a beta-oxidação, liberando acetil-CoA e as moléculas, 2 moléculas de NAD. Ok? NADH2, as moléculas reduzidas, tá bom? Então, isso é a beta-oxidação. Então, vai quebrando, olha só.
Então quebrou, liberou acetil-CoA. Aí quebrou mais 2 carbonos, liberou acetil-CoA. Mais 2, mais 2, mais 2, até chegar na cauda. Até quebrar toda a molécula do ácido graxo. Aí a quarta pergunta é: explique passo a passo a beta-oxidação dos ácidos graxos, reação por reação. Lembrando que a reação ela não para lá na quarta reação. Ela volta para a primeira enquanto tiver ácido graxo. Vai quebrando, né? Enquanto tiver carbono na molécula do ácido graxo, vai sendo quebrado até chegar na cauda. Tá bom? Então, qual é o saldo da beta-oxidação? É sempre um acetil-CoA, um NAD e um FAD, ok? Então, é sempre isso o saldo da beta-oxidação. E aí você pega isso para cada reação, né? Cada reação tem 4 enzimas. Então, cada ciclo de reação gera um acetil-CoA, um NAD e um FAD. E aí você multiplica isso pelo número par de carbonos que tem no seu ácido graxo, você já vai ter a quantidade de acetil-CoA, NAD, FAD produzido. Por exemplo, aqui, olha, o ácido palmítico, né? Ele tem quantos carbonos? Contando a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Ótimo. Eu sei que a cada 2 carbonos forma um acetil-CoA. Então, olha só, 16 dividido por 2, 8 acetil-CoA. E eu sei que em cada reação eu vou produzir um NAD e um FAD. São apenas 7 reações. Então, eu tenho 7 NAD e 7 FAD produzidos. Olha, professor, mas eu tenho 8 acetil-CoA e só 7 reações? Sim, porque quando você chegar aqui no final, na cauda, você não vai precisar fazer um ciclo de reação para formar o acetil-CoA. A cauda, por si só, quando tiver a molécula da coenzima A, já é acetil-CoA. Então, são 8 acetil-CoA gerado a partir de 7 reações. Por isso que dá 7 NAD e 7 FAD. Ok? E aí o que é interessante? Esse NAD e esse FAD, eles vão ser utilizados lá na frente na fosforilação oxidativa. E o acetil-coenzima A, produzido aqui na beta-oxidação, ele entra direto no ciclo de Krebs. E aí o acetil-coenzima A lá no ciclo de Krebs, cada acetil-coenzima A vai produzir 3 NADs. Então, olha só, esses 8 acetil-coenzima A vindo lá da beta-oxidação do ácido palmítico, vezes 3, né? Vai produzir 24 NAD lá no ciclo de Krebs. Além disso, esses 8 acetil-CoA produz 8 FAD no ciclo de Krebs, porque a cada acetil-CoA lá se produz um FAD, certo? E além disso, vai produzir 8 moléculas de GTP lá no ciclo de Krebs. Então é muito interessante que o acetil-CoA da beta-oxidação, ele entra no ciclo de Krebs e vai produzir NAD, FAD e GTP. Agora, se nós somarmos tudo, os NAD lá da beta-oxidação e os NAD do ciclo de Krebs, nós temos aqui, olha, 31. Se somar os FAD daqui com os daqui, nós temos 15. E os 8 GTP está aqui. Aí, olha só, o NAD e o FAD, nós sabemos que eles, seja vindo da beta-oxidação, seja vindo do ciclo de Krebs ou da glicólise, eles têm caminho específico, que é ir lá para a fosforilação oxidativa, para produzir energia. E lá, a cada NAD é produzido 3 ATP. E a cada FAD, 2 ATP. Então, olha, 31 NAD vezes 3 vai dar 93 ATP. 15 FAD vezes 2 vai dar 30 ATP. Somando com a quantidade de GTP produzido, olha só, esse ácido palmítico, uma única molécula de ácido palmítico, produz 131 moléculas de ATP. Lembra lá quantas moléculas de ATP são produzidas a partir da molécula de glicose? Aí fica de 36 a 38 moléculas de ATP, somando a glicólise, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Enquanto aqui, a partir do ácido palmítico, somando a beta-oxidação, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa,
nós produzimos 31 moléculas de ATP. E aí, agora eu provo para vocês como os lipídios são mais energéticos, tá vendo? Enquanto a glicólise vai produzir enquanto a quebra da glicose completa, né, vai produzir de 36 a 38 moléculas de ATP, a quebra de um ácido graxo de 18 carbonos, como o palmítico, de 16 carbonos, perdão, como o palmítico, vai produzir 131 moléculas de ATP. Por isso que o nosso corpo armazena lipídio, porque eles são muito mais energéticos. E uma forma de reduzir o armazenamento de lipídio é justamente reduzir o carboidrato. Por quê? Porque o corpo se sentirá obrigado a quebrar o lipídio, tá bom? Pergunta de número 5. Considerando a estrutura do ácido graxo esteárico, abaixo, está aqui a estrutura, olha só. Quantos NAD, FAD e ATP são produzidos pela beta-oxidação, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa? Você vai fazer esse cálculo aqui, olha só, tá bom? Só que você tem que contar os carbonos dessa molécula, que é o ácido esteárico. Não é para repetir o quadro aqui, porque esse quadro é do ácido palmítico. E você vai fazer ele para o ácido esteárico, tá bom? Você vai me dizer quanto NAD, FAD e ATP são produzidos na beta-oxidação, no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa advinda aí do ácido esteárico, tá bom? Isso é uma pergunta de prova. É obviamente que vai cair na prova também essa pergunta, tá? Com outro ácido para que você possa fazer seu cálculo. Bom, a beta-oxidação ela segue normalmente quando o ácido graxo ele é saturado, ok? Quando ele é monoinsaturado ou poliinsaturado, ele primeiro precisa perder essa insaturação. Então, antes disso, existem enzimas que vão trabalhar. Por exemplo, no monossaturado, tem a enoil-CoA isomerase, que vai tirar esse bendito dessa insaturação, ok? Já nos poliinsaturados, além da enoil-CoA isomerase, nós temos a dienoil-CoA redutase, que vai agir em conjunto para remover essas insaturações, tá bom? Então, ácido graxo saturado segue o fluxo normalmente. Os insaturados precisam ser processados antes por essas enzimas para poder entrar no ciclo da beta-oxidação. Bom, agora o seguinte, imagina aí você fitness indo para a academia, querendo quebrar os seus lipídios, né? Reduzindo, fazendo uma dieta de baixo carbono. Eu espero que essa dieta venha de um nutricionista, porque senão você pode entrar em um coma metabólico, né? Então é muito cuidado com isso. Mas imagina você numa condição correta, passou por um nutricionista, ele passou uma dieta de baixo carbono, te mandou para a academia e agora você está lá na academia ralando para emagrecer, ganhar massa muscular e ficar fortão, né? Certo? Agora, o seu corpo não estava acostumado a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de exercícios sem carboidratos. Então, ele vai quebrar muitos ácidos graxos, formando bastante acetil-CoA. Agora, esse acetil-CoA, ele está em tanta quantidade nessa simulação que nós estamos falando, que ele não pode ser utilizado por completo lá no ciclo de Krebs. Não tem ciclo de Krebs suficiente que vai dar conta desse tanto de acetil-CoA, certo? E aí ele é transformado em moléculas chamadas de corpos cetônicos, que são moléculas que vão ser necessárias para que a célula possa expurgar, tirar acetil-CoA em excesso de dentro dela. Seja para mandar para outras células, como o fígado faz isso, ele libera os corpos cetônicos para os outros tecidos, uma forma de ajudar os tecidos que estão passando por um estresse metabólico, precisam de energia, ou seja, também para eliminar quando está em excesso mesmo, tá bom? Então, quem são os corpos cetônicos? A acetona, não é? O acetoacetato e o dihidroxibutirato são os três corpos cetônicos. O D-beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona, tá bom? Então, é uma forma, primeiro, é uma forma de transporte também da acetil-CoA entre os tecidos, certo? E também é uma forma de eliminação da acetil-CoA quando está em excesso, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Então, o corpo cetônico ele é formado por duas moléculas de acetil-CoA ligadas entre si. Então, a primeira reação é a reação da tiolase. Ela vai pegar duas moléculas de acetil-CoA, vai juntar, liberando a coenzima A de uma delas. Então, ficou, olha, duas moléculas juntas,
ficou o acetacetil-CoA, certo? Primeira reação. Isso está ocorrendo lá dentro das células, tá bom? Então, a reação de condensação, junção de duas moléculas de acetil-CoA. Logo em seguida, ocorre uma segunda reação pela MHG-CoA, não é? Sintase, que é uma enzima que condensa, não é? O acetil-CoA e o acetacetil-CoA, formando a beta-hidroxi-B-metilglutaracil-CoA, que é essa molécula aqui, olha só. Então, entra na molécula, né, mais uma coenzima A, certo? Mais um acetil-CoA. Então, agora nós temos, olha só, 3 moléculas, né, formadas, uma molécula formada a partir de 3 acetil-CoA, certo? Essa foi a segunda reação. Na terceira reação, a HMG-CoA aliase, ela vai quebrar o beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA em acetil-CoA e acetoacetato, certo? Então, olha só. Primeiro, nós juntamos 3 moléculas de acetil-CoA nas 3 reações, certo? Depois, agora na terceira reação, ocorre a quebra, libera-se uma acetil-CoA e o acetoacetato, que já é um tipo de corpo cetônico. E na quarta reação, a enzima delta-B-hidroxibutirato desidrogenase utiliza NADH para reduzir o acetoacetato em delta-B-hidroxibutirato. Quer dizer, transformar o acetoacetato em delta-B-hidroxibutirato. E aí nós temos aqui, então, delta-B-hidroxibutirato. E tem uma outra enzima também chamada acetoacetato descarboxilase, que pode pegar o acetoacetase e transformar em acetona, ok? Liberando aí gás carbônico no processo. Então, aqui nós temos os 3 corpos cetônicos que podem permear, serem transportados dentro da corrente sanguínea. O acetoacetato, a acetona e o delta-B-hidroxibutirato, certo? Aqui tem toda a reação. E a pergunta C é o que são os corpos cetônicos, qual é a importância dos corpos cetônicos e como eles são formados. Essa é a pergunta 6. Bom, os corpos cetônicos eles chegam nos tecidos para serem convertidos novamente em acetil-CoA, em uma situação de estresse, onde você onde você não tem carboidrato e tem muito acetil-CoA. Lembra que o cérebro ele é o principal utilizador dos carboidratos, né? A maior parte dos carboidratos vai para o cérebro, ok? Para o tecido nervoso. Mas ele utiliza também o acetil-CoA, advindo do fígado principalmente, ok? Quando você não tem carboidrato, certo? Os outros tecidos também fazem isso, o muscular, o epitelial, o conjuntivo, ok? Lá nos tecidos ocorre as reações em contrário, então eu não vou falar de novo as reações, você vai ver as reações aí de como ocorre a degradação nos tecidos. Então, o dihidroxibutirato ele vai sendo convertido em acetoacetato até ser liberado na forma de 2 moléculas de coenzima A, ok? 2-acetil-CoA, tá bom? Bom, quando ocorre um fenômeno chamado cetose. Bom, o que é primeiro cetose? Cetose é o aumento da concentração de corpos cetônicos no sangue. Quando você tem muitos corpos cetônicos no sangue. Isso ocorre quando você está em jejum prolongado, não é? Então, imagina que você foi para a escola e não se alimentou. Você vai ficar com hálito cetônico. Por quê? Porque você não tem carboidrato e os seus tecidos estão quebrando seus lipídios, formando corpos cetônicos para os demais tecidos, né? E liberando esses corpos cetônicos. E como os corpos cetônicos eles podem volatilizar, você tem esse hálito cetônico, ok? No jejum prolongado, numa dieta pobre de carboidratos e também um paciente com diabetes mellitus, né? O paciente com diabetes ele tem um hálito característico de corpos cetônicos, tá bom? Que é um cheiro que para
os nossos órgãos sensoriais se assemelha ao álcool, né? Mas não, o paciente, no caso, de fato, está com um processo de cetose. Ele não tem carboidrato, os ácidos graxos foram beta-oxidados, liberaram a acetilcoenzima A, ela foi transformada em corpo cetônico devido ao excesso, e agora ele está sendo excretado também na expiração, e aí você sente, certo? A acetoacidose, né, que é a cetose, ela pode diminuir o pH do sangue, ok? E levar o paciente a um coma chamado coma cetose. Então é muito necessário tomar bastante cuidado com o jejum prolongado. Sabe essas dietas da internet? Dieta da lua, dieta do ar, da terra. Então, toma cuidado. Se está tirando os seus carboidratos, tome cuidado, ok? Por quê? Porque você pode entrar num coma cetônico por conta do acúmulo dos corpos cetônicos, tá bom? Então, toda dieta deve ser devidamente acompanhada por um profissional da nutrição, por um educador físico e por um farmacêutico também, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu deixo aqui as nossas referências, todos os créditos das nossas aulas estão aí e esperamos nos ver no nosso próximo encontro.